Você sabe criar um relacionamento e manter um relacionamento, você sabe? Neste episódio, nós falaremos sobre alguns fundamentos importantes para se criar uma relação e o que é importante para se manter em um relacionamento de forma saudável. Seja esse relacionamento algo amoroso, seja uma amizade ou uma relação de trabalho. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. E este é o episódio número 17. Criando e mantendo relacionamentos. Eu sou Adriano Sugimoto e serei seu anfitrião nessa casa digital, digamos assim, diretamente de Londres. Vamos lá? Bem, para falar de relacionamento, nós temos que ver um ponto muito interessante do ser humano, não é muito engraçado. O ser humano é um bicho engraçado, não é? Que muitas vezes nós queremos muito um relacionamento. Eu quero muito ter um relacionamento com aquela pessoa que eu acabei de conhecer, que parece que é a pessoa da minha vida. Aí eu quero impressionar o meu chefe onde eu comecei a trabalhar, eu quero impressionar um amigo, um cliente, qualquer pessoa, alguém da minha família. E quando no começo dessa relação, normalmente quando nós queremos muito, nós colocamos muita energia, nós nos transformamos para conseguir chegar naquilo, e depois que nós conseguimos, parece que essa energia meio que vai embora e nós ficamos assim, né, acostumados com aquilo, a gente já não dá bola para aquilo e essa relação vai indo por água abaixo. Por que que isso acontece? Por que que o ser humano é esse bichinho engraçado que faz as coisas dessa forma? Bem, nós vamos falar aqui sobre criar e manter relacionamentos. O que é importante do começo até, não digamos o final, né? Mas o manter esse relacionamento. E da forma que os pontos que nós vamos conversar aqui, é muito normal, é muito provável que você tenha uma visão do que a gente vai falar aqui para um relacionamento mais amoroso. Provavelmente você vai querer olhar para isso, vai tender a olhar para isso como se fosse um relacionamento de casal mesmo, né? Alguém que você gostaria de namorar, alguém que você gostaria de casar, numa coisa mais afetiva mesmo. Mas eu gostaria de te desafiar a olhar por uma forma um pouco diferente. Eu gostaria de te desafiar a olhar para todos esses pontos como se fosse uma regra um pouco geral para todos os relacionamentos, para que você olhasse nesses pontos para um relacionamento com seus amigos, no relacionamento com a sua família, no relacionamento com o trabalho. Por quê? Porque todo relacionamento tem todos esses pontos que um relacionamento amoroso tem também, com a diferença da intensidade, obviamente. Mas se você pensar, por exemplo, o meu relacionamento com a minha esposa, Michele, tem pontos em comuns com o relacionamento que eu tenho com um amigo meu. Tem pontos em comum que eu tenho com um cliente, que ela tem com o chefe dela, com os colegas de trabalho dela. Tudo se conecta, tudo é relação, de uma forma ou de outra. Na nossa conversa aqui, nós vamos dividir em duas partes. Duas partes, que a primeira vai ser o início de um relacionamento. Como que nós começamos um relacionamento? O que é preciso no início? Quando lá nos primeiros passos, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente tem um interesse em algum relacionamento com essa pessoa. E a segunda parte é a manutenção desse relacionamento. O que nós precisamos para manter esse relacionamento ativo, manter esse relacionamento saudável e levar por muito tempo, o quanto for bom essa relação, levar isso para um futuro. Vamos começar? O início, vamos começar no início de um relacionamento. O que é importante lá no comecinho? Número 1.
Número 1 é o seguinte: saiba quem você não é. Saiba quem você não é. Por quê? Porque quando a gente começa um relacionamento, nós queremos impressionar uma pessoa, seja lá quem ela for, é muito normal que nós comecemos a nos esforçar por aquilo, certo? E isso é bom se esforçar por esse relacionamento. Só que às vezes nós começamos a fazer alguma coisa que não é exatamente a gente. Não sou exatamente eu que estou ali. E mesmo que seja bom se esforçar, é bom se esforçar, se nós cruzarmos um certo limite, uma certa linha e começarmos a fazer coisas que não são propriamente minhas, eu estou me esforçando para fazer aquilo, mas não sou eu que estou lá. Imagina, principalmente num relacionamento amoroso, quando você quer alguma coisa daquela pessoa, né? Você quer pedir para namorar aquela pessoa. É muito normal a gente mudar completamente. O ânimo muda, a forma de conversar muda e por um lado é bom, mas pelo outro eu não posso me deixar transformar em uma pessoa que eu não sou. Então, por que esse ponto aqui é saiba quem você não é? Por quê? Porque nós devemos saber, realmente devemos saber o que é nosso, até onde a gente pode ir se esforçando por aquela relação e onde a gente está fazendo uma coisa falsa, uma coisa que não é realmente nossa, é de um outro. Segundo ponto, vá além das aparências. Quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós temos contato, seja lá com quem for, o que nós vemos primeiro é sempre a aparência, não é verdade? Aliás, no comecinho, não dá nem para ver muito além disso, mas nós não devemos nos deixar levar pela aparência, não é? Pelo status daquela pessoa, porque ela se aparenta ser. Por quê? Essa aparência de alguém num relacionamento, ela não dá um futuro para esse relacionamento. Se nós ficarmos nos mantendo na aparência que essa pessoa tem, no cargo que ela tem, na influência que ela tem, que é só aquilo que a gente vê. Quando a gente olha a pessoa, nossa, que pessoa interessante, porque ela tem isso, tem aquilo, ela se veste dessa maneira, ela se porta dessa maneira, eu vou ficar iludido com aquilo. Eu fico iludido com a situação e eu não consigo olhar para o que está atrás daquela pessoa, eu não consigo olhar para quem é essa pessoa de verdade? A gente tem que prestar atenção nisso. Um relacionamento, muitas vezes, ele começa sim pela aparência, é fato, né? Nós olhamos muito para a aparência, mas não é essa aparência que vai dar continuidade para o nosso relacionamento. É alguma coisa que vai além, é uma conexão entre dois seres humanos que vai fazer um relacionamento continuar. Consegue perceber? Número 3 é se esforce naturalmente. Conforme a gente falou que nós temos que saber quem nós não somos, se esforçar naturalmente é importante. O que significa esse naturalmente? Se eu me esforço de um jeito que vai além do que eu me esforçaria conforme as minhas próprias regras da minha própria vida, eu ponho uma expectativa em cima daquela pessoa e fico querendo essa resposta dela. Então, eu como se eu colocasse a minha vida na mão daquela pessoa. E aí, eu estou deixando de ser o mesmo, eu mesmo estou sendo uma outra pessoa. Se esforçar naturalmente significa se esforçar, mas ser o mesmo. Então, qual que é o melhor de mim? O que é o melhor que eu mesmo faria nessa situação? E eu vou realmente buscar fazer aquele melhor que eu faço de forma natural. Então, se essa pessoa não corresponder àquilo que eu gostaria, do formato que eu gostaria, não tem problema, porque eu me esforcei naturalmente. Eu continuei sendo eu, independente se aquela pessoa ia responder ou não.
Isso aí está um pouquinho ligado, né, em não querer algo em troca, né, ou essa expectativa de algo em troca que pode frustrar muito a nossa vida. Quarto ponto, não tenha pressa. Pressa é a inimiga da perfeição, já ouviu falar? Tem certo sentido isso? Quando nós temos muita pressa para que as coisas aconteçam, nós acabamos fazendo coisas mal feitas. Mal feitas por quê? Uma relação, pensa só, você consegue confiar numa pessoa que você conheceu hoje, que você conheceu ontem? É possível que exista aquele sentimento de confiar naquela pessoa. Mas qual que é o seu sentimento sobre alguém que você conhece desde a infância? Alguém que você conhece desde pequenininho é diferente, não é? Não significa que esse relacionamento precise demorar anos para começar. Significa que tudo tem o seu tempo. A gente não pode querer acelerar as coisas acima da velocidade adequada. Consegue perceber? Se a gente conhece uma pessoa, nossa, eu quero casar com essa pessoa amanhã, não vai dar certo. Porque existem laços, alguns laços que nós construímos entre os seres humanos precisam de tempo. Tempo é extremamente fundamental para que a gente consiga se relacionar com uma pessoa de forma saudável. E eu também acredito, né, que você não queira ir tão rápido assim, não é? Ser tão rápido assim. Por quê? Porque nós seres humanos, precisamos desse tempo para conhecer a pessoa. Então não tenha pressa para iniciar. A gente está falando aqui de iniciar o relacionamento, não é verdade? Então não tenha pressa para iniciar esse relacionamento. Número 5, conheça as entrelinhas suas e da outra pessoa. O que significa isso? Bem, eu quando comecei a trabalhar com esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu comecei a perceber muito mais coisas das pessoas. Quando uma pessoa fala para mim uma frase ou duas frases, eu consigo saber exatamente não, né? Mas eu consigo saber muito sobre essa pessoa. Como que é o formato de pensamento dessa pessoa? Quais são os ideais dessa pessoa? Por exemplo, uma pessoa que fala as coisas na primeira pessoa do singular, que diz eu fiz isso, eu fiz aquilo, pensa de uma forma muito diferente de uma pessoa que fala na primeira pessoa do plural, nós. Então, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós somos responsáveis por isso. É muito diferente. Então, você tem que conhecer você mesmo, o que você está falando por trás das suas palavras e o que a outra pessoa fala por trás das palavras dela. Por quê? Lá na frente, talvez você fique decepcionado com a pessoa porque você não prestou atenção em sinais óbvios. A pessoa disse aquilo muitas vezes, embutido em todas as frases dela, mas você não quis escutar. Consegue perceber isso? E isso é muito sutil, isso é um aprendizado que a gente vai tendo. Se você estiver aberto para compreender isso, você vai conseguir perceber essas entrelinhas minhas e da outra pessoa. Número 6. Relacione-se primeiro consigo mesmo. Por que a gente tem que ter um relacionamento com a gente antes de se relacionar com outras pessoas? Conhecer-se é fundamental. Se eu não me conheço, se eu não sento para conversar comigo mesmo, se eu não troco ideias dentro da minha própria cabeça, eu não pergunto, eu não respondo coisas para mim mesmo, eu não me conheço. Então eu projeto toda a minha insatisfação ou as minhas vontades, meus desejos naquela pessoa.
naquela outra pessoa, sem saber nem o que eu estou passando para outra pessoa, porque eu não me conheço. Como que nós vamos nos relacionar com outra pessoa sem conhecer nós mesmos? Nós, né, cada um é a pessoa com a qual a gente mais tem contato. E também a pessoa da qual a gente nunca vai conseguir fugir. Já parou para pensar nisso? Você nunca vai fugir de si mesmo. Por mais longe que você vá, onde você for, você vai estar lá. Por quê? Porque não dá para fugir de si. A gente tem que ter nós mesmos como uma pessoa, como um ser. Eu sou uma pessoa também. E existe um relacionamento não só de mim comigo para as outras pessoas, como meu para eu mesmo. Isso é muito importante. E o nosso sétimo ponto para terminar essa parte de início, né? Início de relacionamento e algo que também serve ali para manutenção é o seguinte: compreenda que o ser humano é falho e a sua perspectiva é limitada. Olha só que bonito isso. O ser humano vai errar. Você já errou muitas vezes. Eu já errei muitas vezes. E nesse relacionamento, seja lá qual ele seja, né? Amoroso, de trabalho, de amizade, familiar. Essas pessoas vão errar. Elas vão errar muito, várias vezes. Elas nunca vão deixar de errar. Se espera-se que o erro vá mudando conforme o tempo, mas elas vão errar sim, não é? Assuma isso, saiba que se você estiver procurando uma pessoa perfeita, não vai achar. Não vai achar porque não existe essa pessoa perfeita. Só que aí tem um outro ponto também. Tem um outro ponto que a nossa perspectiva sempre é limitada. O que significa isso? Por que a nossa perspectiva sempre é limitada? Porque nós nunca conseguimos ver todos os ângulos da mesma situação. Eu não consigo saber o que se passa na cabeça exatamente da outra pessoa. Eu não consigo saber o que se passa na cabeça de um terceiro, de uma pessoa que está observando. Eu posso fazer o maravilhoso exercício de me colocar no lugar da outra pessoa e tentar imaginar o que está acontecendo dentro da cabeça dela. Mas eu nunca posso ser aquela outra pessoa. E aí vai o ponto, a nossa perspectiva sempre é limitada. Então a gente tem que saber, em qualquer coisa no mundo, né, relacionamentos e em outras coisas, o que a gente vê é a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, que é atrelado ao que a gente está vendo, presenciando e todo o nosso passado. Tudo que veio antes está ali para ver, para criar aquela perspectiva. E se a gente acha que aquilo foi um erro, é a nossa perspectiva. Outras pessoas podem enxergar isso de uma outra forma, podem enxergar isso de um outro jeito. Então, aquilo que é um erro para outra pessoa, para que eu acho um erro dela, pode não ser um erro. Né? Pode ser uma tentativa de fazer alguma coisa que de repente não deu certo, ou às vezes deu certo, às vezes é um aprendizado. Consegue perceber essa noção de perspectiva que nós devemos ter? Esses foram 7 pontos que a gente queria conversar aqui do início. Lembrando que existem muitas coisas, não é? Relacionamento, a gente podia ficar aqui décadas, séculos, milênios conversando sobre relacionamento, mas como que a teoria e a prática sempre devem andar lado a lado, só esses pontos aqui já é coisa para a gente praticar durante muito tempo. E agora manutenção, que eu já tenho um relacionamento, ele já está lá. Agora eu quero mantê-lo de uma forma saudável, fazer a manutenção desse relacionamento para que ele seja bom, para que seja bom para mim, para que seja bom para outra pessoa. Qual que é o primeiro ponto dessa manutenção? Primeiro ponto, não existe manutenção
Olha só, não existe manutenção. Tudo é como se fosse um início, ou pelo menos deveria ser como se fosse um início. Imagina que você vai num restaurante e quem vai te servir já serviu literalmente 1.000 pessoas antes de você chegar lá, assim em sequência. Quando chega a sua vez, você já está cansado, cansado. A pessoa já está cansada, ela não consegue te servir mais. Ela tá com uma cara triste, tá sem energia. Você vai querer ser servido por essa pessoa? Essa sua experiência no restaurante vai ser boa? Provavelmente não, você não vai querer isso. E eu falo isso por experiência própria porque eu já trabalhei em restaurante. Eu e a Michelle trabalhamos em um restaurante e assim, para você atender bem uma pessoa, você tem que buscar fazer com que aquele cliente que está sentando ali daquela vez sinta-se como se fosse a primeira pessoa atendida na noite. E você tem que atender ela como se fosse o seu primeiro atendimento, com mais energia que você puder. Então, não é sobre manutenção, assim, só de botar uma migalhinha lá. É como se fosse o início toda vez. Consegue perceber? Se você vai no cinema, você não vai querer ir no cinema e comprar a pipoca que foi feita na semana anterior. Você não vai querer uma pipoca murcha. Você vai querer uma pipoca feita na hora, feita para aquele momento. Consegue compreender? Nós normalmente queremos o melhor das situações, mas nós não damos o nosso melhor. Se a gente não dá o nosso melhor, o que a gente pode esperar disso? Não tem como sair uma coisa puramente boa dessa situação. Consegue perceber? 2. Relacionamento sempre requer esforço. Relacionamento, às vezes, né, existe esse pensamento, né, de que depois que já está estabelecida aquela relação, seja eu já estou naquele emprego e aquele já é o meu chefe, eu já sou amigo daquela pessoa, eu já estou namorando, eu já casei, parece que não precisa de esforço. Parece que nós devemos simplesmente deixar levar e simplesmente tem que ser natural e o que eu fizer tá bom. Não, não é, gente, não é. Um relacionamento, para ele ficar bem durante o tempo, é muito importante que nós nos esforcemos por aquilo. Nos esforçar. Aí eu tô quase que contradizendo um ponto lá do início, né? Que eu falei de se esforçar de forma natural. Aqui eu tô dizendo pra gente largar essa inércia, né? Esse desejo de ficar parado e não cuidar dessa relação e realmente ser ativo, sabe? Num relacionamento amoroso, principalmente pessoas que moram juntos. Gente, tem que cuidar da casa, tem que lavar louça, tem que cozinhar e ainda tem que sair para ir pro restaurante, tem que buscar coisas novas, tem que fazer coisas. Tem que fazer coisas. Por quê? Porque um relacionamento não permanece, não continua aceso se não existir esse esforço. Esforço é extremamente importante. Nós devemos nos esforçar para a relação se manter firme, tá? Então, saiba, vai cansar um pouco algumas vezes, vai, mas é em prol de uma coisa muito melhor, muito melhor. E aí, quando a gente se esforça bastante de uma forma natural, nós temos uma relação muito, muito mais saudável. Ponto 3, terceiro ponto. Cuide das suas palavras. Uma coisa que é muito cruel às vezes é a tal da intimidade. Sabe quando a gente tem intimidade com a pessoa e às vezes nós achamos que podemos falar qualquer coisa para aquela pessoa? Como se aquela pessoa fosse um reservatório infinito que eu posso jogar tudo lá dentro. E muitas vezes a gente faz aquela outra pessoa de lata de lixo, né? Eu tenho um pensamento ruim, eu jogo naquela pessoa. Eu pensei alguma coisa ruim sobre aquela pessoa, eu jogo naquela pessoa. E eu fico jogando sem parar para pensar qual é o efeito daquela palavra, daquele pensamento. E aí eu começo a criar problemas aí, porque eu não cuido das minhas palavras. Gente, olha só,
Tanto a gente tem que cuidar das palavras com alguém que a gente acabou de conhecer, não é? Porque a gente não pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, digamos assim, como também nós somos responsáveis pela imagem mental que a gente cria nas pessoas à nossa volta. Eu sou responsável. Se eu falo para uma pessoa, olha só, veja um elefante, eu imagino um elefante. Você vai imaginar um elefante, não vai? Provavelmente vai. Se eu falar para você, imagina um elefante cor-de-rosa, vai passar um elefante cor-de-rosa aí na sua cabeça. Passou? Passou aqui na minha. E aí, quando eu falo alguma coisa que se relaciona profundamente com alguma coisa que aquela pessoa é sensível, eu vou cutucar uma ferida. Talvez eu vá abrir uma ferida, talvez eu vá criar um problema ali, né? Muitos de nós lembramos de frases, pequenas frases que foram ditas quando a gente era pequeno e fomos tentar fazer alguma coisa, não deu certo, alguém falou aquilo, aquela coisinha que estragou, nos traumatizou por tanto tempo. E a gente é responsável por isso. Tem que saber que a gente tem que cuidar das nossas palavras, tá certo? Quarto ponto. Aprecie a pessoa e aprecie a relação. Isso aqui está muito ligado, sabe, com a ideia de gratidão, ser grato por aquilo que você já tem, olhar para aquilo que é positivo mais do que para aquilo que é negativo. Não significa que você não vai ver os problemas, significa que você não vai ver só os problemas. E apreciar uma relação e apreciar a outra pessoa é muito importante, deixa a vida mais leve. Deixa a vida mais tranquila. Se eu olho para outra pessoa e vejo, nossa, essa pessoa ela é tão boa nisso, ela se esforça nisso, é tão bom estar com essa pessoa, é bom tomar um café com essa pessoa, apreciar esse momento, esse tempo junto, essa conversa, faz quase que milagre. Faz muito milagre. Por quê? Porque muda a chavinha. Quando eu aprecio o relacionamento, esse relacionamento fica mais leve, fica mais prazeroso. Quando, pelo contrário, eu deprecio esse relacionamento, e aí eu tenho tudo o oposto. Eu tenho uma relação pesada, eu olho para a pessoa, eu já não consigo, ver ela direito. Eu olho para a pessoa, já vem aqueles sentimentos ruins. Por quê? Porque eu estou depreciando aquela pessoa, depreciando aquela relação. Você consegue perceber, imaginar onde que isso chega? Não chega num lugar bom, não. Chega num lugar de muitas brigas e muita tensão. Quinto ponto. Dê espaço para o outro. Dê espaço para o outro. Já ouviu falar de uma pessoa que sufoca a outra? Já ouviu? Você tem uma pessoa que fez esse papel de sufocador na sua vida? Você sufocou alguém? Provavelmente a gente sabe daqueles que nos sufocam, mas a gente não percebe que a gente sufoca o outro, não é? É muito mais fácil ver o erro no outro, não é? Nós, seres humaninhos, somos assim. E é muito importante que a gente perceba que espaço é importante. Espaço é importante. As pessoas, elas precisam se desenvolver como seres humanos individuais. Todo mundo tem que ter o seu valor. Eu tenho o meu valor sozinho. A minha esposa, Michele, tem o valor dela sozinha. Ela é uma pessoa completamente independente que é responsável pela vida dela. Quando nós estamos juntos, é por quê? Porque estar junto é uma relação boa, mas não porque eu dependo dela. Não é porque eu dependo dela, é porque eu quero estar com ela e ela quer estar comigo, não é? E dar o tempo, o espaço para outra pessoa significa dar momentos que aquela pessoa consiga criar a própria identidade. Ela precisa refletir na própria vida dela. Ela precisa saber quem é ela. Ela precisa ter tempo para cuidar da própria vida, Cuidar de coisas que ela goste, coisas que melhoram a carreira dessa pessoa, melhoram a identidade. Por isso é preciso espaço. Quem está grudado o tempo todo no outro não consegue deixar o outro se desenvolver.
Se o outro não se desenvolve, como é que você vai querer cobrar alguma coisa? Como que essa pessoa vai te oferecer alguma coisa nova? Ela não vai te oferecer nova, porque ela precisa viver alguma coisa separado. Você vai para um lado em alguns momentos, o outro vai para o outro, né? Aprende coisas novas, vive coisas novas e depois volta e troca. Se tá os dois o tempo todo junto, grudado, não vai ter nem o que trocar. Importante dar espaço para outra pessoa. E tem essa sensibilidade, né? O que é dar esse espaço? Para cada um ter uma resposta diferente para isso. Cada um vai saber o que é espaço para outra, né? Vai saber quando precisa de espaço e saber quando dá espaço para outra pessoa. Sexto ponto, dê suporte. Suporte é muito importante. Se a gente não dá suporte para outra pessoa, se a gente não apoia outra pessoa, se a gente não usa, como a gente falou das palavras, se a gente não usa as melhores palavras de encorajamento para aquela pessoa, principalmente quando ela mais precisa, quando ela mais está frágil, a gente não vai conseguir continuar tendo um relacionamento saudável. Quando alguém erra, a outra pessoa errou, eu vou jogar pedra nela? Eu já sei que ela errou, ela já sabe que errou, não é? A gente pode discutir aí como melhorar, como aproveitar isso como um aprendizado. Mas se a gente não der o suporte necessário para outra pessoa, se a gente só jogar pedra e criticar o tempo todo, como que essa relação vai funcionar? E aí estenda isso, né, como todos os outros pontos, olha, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, para a pessoa da sua família, para os seus pais, filhos, uma pessoa a outra, no WhatsApp, na rede social ali, Facebook, Instagram, em tudo. Em tudo é importante dar esse suporte. Não adianta você querer uma relação com a outra pessoa saudável, né, construtiva, se você não dá suporte para outra pessoa, tá? E nem sempre você vai conseguir suporte de volta, tá? Não espere isso. Mas dando suporte a gente cria coisas. Se não dá suporte, se jogar pedra na outra pessoa, aí que a gente não consegue nada. Aí a gente cria esse ciclo vicioso, muito negativo em nossa volta. Consegue perceber? E número 7. Aprenda quem é você e quem é o outro. Aqui a gente está falando de uma coisa bastante filosófica, assim, né? Na verdade. Quem sou eu? Quem é a outra pessoa? Não é? E aí eu gostaria que você refletisse na sua vida de uma forma bastante profunda, bem filosófica, né? Quem sou eu além do meu próprio nome? Quem sou eu além da minha profissão, além dos títulos, além do que as pessoas falam para mim? Quem sou eu? Quem sou eu? A pessoa alegre, motivada, a pessoa que quer ajudar as outras pessoas, a pessoa que quer elaborar pensamentos, a pessoa que quer o quê? Quem é essa pessoa? O que tem mais lá profundo, lá dentro, que caracteriza essa pessoa? E também quem que é o outro? Quem que é essa outra pessoa? Quem que é? Todo ser humano tem um papel aqui na Terra. E todo papel é importante, é muito importante saber qual que é o nosso papel. Porque se nós não sabemos, como que a gente vai ter um relacionamento? Não dá. Não dá. Saiba, então vai lá profundamente, aprende quem é você, esteja aberto. Isso vai demorar muito tempo, sempre demora muito. Talvez nessa vida a gente não consiga descobrir completamente, mas a gente vai tendo ideias, vai tendo formatos, vai conseguindo pensar sobre o que é isso e aí a gente consegue criar relações, não só uma, mas todas as nossas relações de uma forma muito saudável e muito duradoura, tá certo? Esse foi o episódio número 17, Criando e Mantendo Relacionamentos, do Guia da Vida. Na semana que vem, nós falaremos sobre a ilusão da vida. O que na nossa vida é ilusão,
o que não é, como que a gente trabalha isso dentro de nós. Isso vai ser no episódio número 18. Lembrando que os episódios vão ao ar às sextas-feiras no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Podcast e muitas outras plataformas de streaming. Nós temos também o Boletim Consciência. Se você não assinou, vai lá em guiadavida.net que você vai ter o site para assinar a minha lista de e-mails e receber toda semana pensamentos para você refletir na sua vida. Eu sou Adriano Sugimoto e eu agradeço muito, muito a sua presença até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!